Bora, fiel, mais uma vitória do Coringão aí por 2-0 no finalzinho do jogo, com o Romero e Memphis Depay. Um jogo em onde os caras do São Bernardo ficaram completamente ali na retranca, esperando uma oportunidade, porém, o Coringão sofreu, mas no segundo tempo aí conseguiu fazer esse 2-0. E agora, o Timão fica em primeiro na classificação geral do Paulista, né, na classificação do seu grupo. E agora a gente espera a próxima fase das quartas de final, que provavelmente será contra o Mirassol em casa, hein? Então o Coringão, se mantiver nessa primeira colocação da classificação geral, a gente disputa todas as fases do Paulistão em casa e com chance aí realmente de título, pra gente começar realmente com o pé direito nessa temporada 2025. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e bora pra análise do Neto, Quesada, Marília e o Godoy. Então sem enrolação, bora pro vídeo. Forte, coloca os gols do Corinthians, acabou o jogo do Corinthians agora na Neoquímica Arena contra a equipe do São Bernardo, o Corinthians que ajuda o Palmeiras, do Abel Ferreira, né? Esse é o lance em relação que o Romero faz o seu 30º novo gol, né, na Neoquímica Arena, maior artilheiro da história. Eu acho que se eu não estiver errado, o Yuri Alberto tem 34. Há uma reclamação, Godoy, por parte dos jogadores do São Bernardo, que eles estão dizendo, esse já é o segundo gol, né, que o Memphis domina a bola, o Romero vai dar o tapa, mete pro Memphis, tira o GC, pode tirar o GC, isso, deixa o limpo para ver o gol, aí depois bota o GC de novo, né? Aí você pega o Memphis, faz seu primeiro gol no Campeonato Paulista, troca a camisa, né? Já estava em Taboão da Serra, junto com o pessoal. A única coisa babaca da parte dele, pra mim, é colocar no contrato que ele tem que ficar com a camisa 10. Eu acho isso uma idiotice tão grande por parte dele, que é um ídolo hoje do Corinthians. Tá aí, o Romero, pra mim, foi o craque 7K Bet aí, né? 7kbet.com.br. Esse é o segundo gol. Mas no primeiro gol, há uma reclamação por parte do São Bernardo na disputa de bola do Memphis. Na hora que ele chuta a bola sobra pro Romero no primeiro. É isso aí, ó. Eles reclamam desse toque aí no zagueiro do Memphis e reclamam que teve falta. Não foi nem em relação a se teve impedimento ou não, porque ele chuta, a bola desvia, o Romero vem de trás e faz o gol, e o gol carimba, que é legal. Pra você, foi falta ou não? Rapidinho. Pra mim, não. Jogada normal. Não foi falta, não. Aí, ó, essa aí que eles estão reclamando em relação e vão reclamar o dia inteiro. Faiane, vamos lá, direto da Neoquímica Arena. Thiago Faiane com as informações. Vamos lá, Faiane, tudo bem com você? Direto aí da Neoquímica Arena, 40 mil pessoas. O Corinthians no finalzinho, nos acréscimos, consegue fazer 2 gols. Conta tudo pra nós, garotinho. Fala, craque, um abraço pra você, pra todos que acompanham o apito final. Segurando aqui o forno, porque a barulheira tá enorme aqui na Neoquímica Arena, muita festa. 2-0 Corinthians, gols de Romero e Memphis Depay no finalzinho, nos acréscimos. Corinthians que teve aí o controle de boa parte da partida, teve ótimas chances no primeiro tempo, principalmente com o Pedro Raul. Teve um gol do Romero que acabou sendo anulado por impedimento, e teve a entrada do Garro no segundo tempo. Isso foi curioso, Neto, porque não teve apenas festa da torcida, teve mosaico. A torcida colocou ali fez um mosaico do número 8, e teve fogos também. A diretoria do Corinthians organizou estes fogos para a entrada do Garro, que volta aí de lesão, passa também por problemas pessoais e não tem mais a camisa 10, essas questões contratuais do Depay, como você já disse, e usa agora a número 8. Então foi muita festa na entrada do argentino. E um detalhe, né? O Depay, o Memphis, que entrou logo depois, ainda está usando a camisa 94, ainda não está utilizando a camisa 10. E uma outra entrada muito importante no time do Corinthians foi a do Maicon, camisa 7. O Maicon, volante, que também teve uma lesão muito séria, está recuperado, foi relacionado e entrou no segundo tempo, inclusive participou do primeiro gol marcado pelo Romero. Então é isso, o Corinthians já classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista, tem a melhor campanha geral do estadual até o momento. Agora, Neoquímica, a galera tá indo embora muito feliz, ou seja, Neto, a vitória foi daquele jeito que o corintiano gosta e está acostumado, meu caro. Você que tá aí direto da Neoquímica Arena, Thiago Faiana, o que você pode falar da torcida, desse envolvimento e esse jogo de quarta-feira já com o Santos também? Pra você, Thiago Faiana, tá me escutando aí, Thiago? Tá me escutando aí? Dá um ok. Ouvindo, craque. Então vamos lá, Thiago.
Qual a informação que você tem? O que você pode falar de quarta-feira? Os ingressos, tudo, uma festa incrível. Se espera do jogo contra o Santos, que é um clássico, principalmente com o Neymar em campo, que jogou com o Novo Horizontino hoje, empatou o jogo. O Corinthians já consegue a classificação com 21 pontos, se eu não estiver errado, 18, 21, já consegue a classificação. Memphis entrando, Michael, graças a Deus, voltando, Romero fazendo o 38º gol. A visão do Corinthians, a visão do corintiano, até para esse jogo de quarta-feira. Vamos lá, craque. Bom, a casa vai estar lotada aqui para o clássico contra o Santos. Hoje, mais de 42 mil torcedores. Jogo num domingo, 8h30 da noite, hein? Lotado aqui, mais uma vez, o estádio do Corinthians. O Timão hoje que jogou com um time alternativo, um time reserva, né? Tinha aí alguns desfalques, como o Yuri Alberto, por exemplo, que estava suspenso. E outros jogadores acabaram sendo poupados para este duelo. Claro, visando o clássico contra o Santos. Neymar estará aqui. Neymar foi titular lá em Novo Horizonte. A tendência é que seja titular aqui na Neoquímica Arena. A tendência é que o craque jogue, ou seja, casa lotada. O corintiano está muito feliz, o Timão já está classificado, ou seja, vai com o que tem de melhor, vai com força máxima, com o que tem à disposição o técnico Ramon Dias para este importantíssimo clássico. O Timão está classificado, mas clássico é clássico, né, craque? Ô, Thiago, vai lá para a zona mista lá, vamos ver se dá tempo até de chegar ao capítulo final, que termina às 11 horas. É o seguinte, dos 2 gols, 38º gol do Romero, a 39º, o passe para o segundo gol, primeiro gol do Memphis Depay, não 21 não, são 22 pontos, já estava com 19, foi para 22, ajudou demais o Parmeira, do nosso querido, maravilhoso, incrível Jones, do Serdã. Aí Serdã, seu Zé Ruela, seu pé de rato, tá aí o Corinthians ajudando o Palmeiras em relação ao São Bernardo. Qual a ideia do Corinthians, Quesada, ganhando o jogo, com o time alternativo e também vendo aquilo que vai acontecer na quarta-feira contra o Santos do Neymar? O ponto mais importante, o Corinthians está classificado. No ano passado, o Corinthians simplesmente não conseguiu se classificar. Esse é o ponto mais importante. Agora resta saber se vai terminar em primeiro ou não. Só isso, né? Só quase caiu. Quase caiu. Não, quase caiu. E se ficou fora da Copa do Brasil. Agora eu arrisco a dizer, Corinthians termina em primeiro, Mirassol em segundo e o Corinthians jogando quartas, um jogo único, em casa. Semifinal, um jogo único em casa. E com essa maior pontuação decidindo em casa, o Corinthians título, bem próximo. O Corinthians é campeão paulista. Não, o Corinthians bem próximo de ganhar o título paulista. Eu acho. Eu não tenho dúvida disso. Marília Ruiz, Memphis fazendo gol, com a camisa 94. Rodrigo Garro entrou com a 8. Mas quem joga é o Romero. Pois é. Para aqueles todos que são críticos. Aí, maravilha. Sabe quem foi o craque 7k.bet.br? Romero. Sabe quem é o maior artilheiro da Neoquímica Arena? Romero, com 39 gols. Sabe quem deu o passe pro Memphis? Romero. O Romero é o cara, pra mim, Marília. Verdade. No primeiro tempo, o Corinthians tinha tido poucas chances, as duas com o Pedro Raul não saíram os gols, e aí no segundo tempo, 2 gols depois dos 49, o primeiro do Romero, depois jogada do Romero e gol do Memphis. O Corinthians tem nesse começo de temporada, eu quero me empolgar igual vocês, mas eu tenho um pouquinho de medo, porque o Corinthians tem 9 jogos, 9 jogos até aqui, 7 vitórias, uma derrota em clássico e um empate em clássico. E se a gente projetar os mata-matas, eventualmente vai ser isso, vai ser um clássico. Então eu acho que é um começo muito bom do Corinthians. Há muitas temporadas o Corinthians não arranca assim, a última foi de 2017. O Corinthians tem um time em que a torcida consegue confiar. Parece mais sereno o time, mais adaptado à camisa, não teve nenhuma contratação, mas o time ficou, o Roberto ficou, o Memphis parece mais adaptado. Acho que Ramon e Ramonzinho podem fazer do jogo contra o Santos do Neymar na quarta-feira, sem ser um jogo com pressão por classificação, afinal o Corinthians está classificado com 3 jogos de antecedência, né? Ainda faltam 3 jogos da fase de classificação. O Corinthians fazer um clássico bem feito diante da sua torcida, acho que isso ainda está faltando. Dá para entender que o Corinthians, nessa visão, de uma maneira... Há muito tempo o Corinthians não volta para um Campeonato Paulista tão centrado assim. Há quanto tempo que o Corinthians não volta, nós que estamos aqui todo dia, Corinthians. Há quanto tempo o Corinthians não volta assim, bem centrado, com o mesmo treinador, né, que fez uma campanha
horrível no ano passado, no primeiro turno. Aí no segundo turno, se tivesse mais 3 rodadas, não ficaria na pré-Libertadores, disputaria a Libertadores direto. Qual a ideia desse cara? A gente está vendo aqui pela TNT, ele já trocou a camisa, foi lá e deu a camisa pro torcedor. Estava em Taboão da Serra ontem, visitando o menino que joga na divisão de base. Ele incorporou esse corintianismo de uma maneira muito legal, e é dele isso. Ele deu a camisa pro sósia dele, né? Qual a ideia do Corinthians para esse ano? Se tudo continuar desse jeitinho, o Corinthians ganha 3 títulos esse ano. Eu não tenho dúvida disso. A continuidade do trabalho foi importante, está sendo importante. Os reforços também se adaptaram, estão rendendo bem. Tem um goleiro que passa uma tranquilidade imensa, merecendo inclusive a oportunidade de ser convocado e voltando a ser grande e competitivo. Corinthians mexendo nesse tabuleiro dos favoritos para as competições nacionais. Eu tenho uma informação lá do Rio de Janeiro, que eu liguei para um amigo meu, que o Hugo vai ser convocado para a seleção brasileira. Quarta-feira o Dorival vai à Neoquímica Arena assistir Corinthians e Santos. A informação que eu tenho é que o Hugo vai ser convocado, até porque o Everton já está com 37 anos, é um grande goleiro, que hoje também bateu roupa de novo, e acho que o Dorival Júnior tem uma tendência enorme para convocar o Hugo para ser o segundo goleiro, né, em relação aos 2 próximos amistosos, o Hugo sendo convocado para a seleção brasileira. 2 serão convocados para a próxima. Hugo, goleiro do Corinthians, e Neymar do Santos. Uma outra coisa que é interessante... eu acho que não deveria convocar o Neymar, gente. É um erro gravíssimo. Vai chamar. Não, tudo bem, mas... Não chamou na última justamente para ele ter essa rodagem mas não agora. deveria chamar. Deixa ele jogar um pouquinho mais, espera para depois. Ô, Neto, mas sabe o que é importante? Pode falar. Pergunta. Se o Neymar for, ele vai estar tirando o lugar de alguém? Não. Vai. Quem? Vai. Não, Ele não vai. Não tira. Neymar não tira Não tira o lugar do Neymar. ninguém, Maria. Não, ele vai tirar alguém do time. Se o Neymar for, ele vai ter que jogar. Não, Convocado. Se o Neymar for convocado, ele vai estar deixando alguém de fora injusto. Não. Justiça de Não. Eu tô falando da parte futebolística. Eu acho que pra mim não deveria levar. Não, eu acho que são 2 jogos muito preocupantes, entendeu? Pra jogar com a Argentina fora, é um ambiente hostil, o jogador acabou de voltar, nem tá condicionado a jogar uma partida, depois com a Colômbia aqui, e a Colômbia tá jogando mais que o Brasil. Eu acho ótimo isso. Agora, é só uma coisa... Eu acho um risco. Eu acho um risco. Agora, ele não vai tirar o lugar de ninguém. Vamos falar uma coisa que é mais importante, que é o Corinthians, do que a seleção brasileira. O Corinthians também tem uma coisa boa com essa classificação antecipada à próxima fase do Campeonato Paulista, porque o Corinthians tem agora, em fevereiro, uma coisa muito importante. 4 meios de semana seguidos de pré-Libertadores. Começa na semana que vem. Vai jogar fora, na Venezuela, para depois jogar aqui, e depois tem mais um mata-mata. Então agora, o planejamento do Corinthians, claro que tem que continuar... Não vai ter WO no Campeonato Paulista, mas agora se olha para o calendário, que é importante para o Corinthians no ano. Conseguir uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Vamos lá, então, para você que tá ligado aqui no apito final, junto com a gente aqui, amanhã tem Donos da Bola comigo na apresentação, com o Godoy, se tiver legal da voz, com nosso querido Ricardinho, logo da quarta-feira o Cascão já tá voltando. O Souza, quero perguntar pro Souza, né, Souza? Né? Se o Corinthians não ajudou agora aí, né? Essa parada toda. O Veloso, que fala Veloso lá no YouTube, se o Corinthians não ajudou também o Palmeiras, para o Palmeiras poder classificar. Qual a ideia do Corinthians para quarta-feira, depois de uma vitória como essa, e da classificação antecipada com a primeira colocação do seu grupo? E aí uma coisa importantíssima para vocês todos. O Corinthians joga as quartas de final em casa, passando, joga a semifinal em casa também. E aí a final a gente vai ter que ver se realmente vai acontecer, se a pontuação vai acumulando. Qual a força desse time? Que, por sinal, parabéns ao Emiliano Dias, parabéns ao filho do Ramon Dias. No primeiro turno eles estavam quase caindo, a gente sabe disso, Quesada, ganharam condição, fez um time, coloca o time planejado, bota o time, ganha o jogo no finalzinho.
No ano passado, no primeiro semestre, o Corinthians não conseguia ter a Neoquímica Arena como um seu aliado. Verdade. Não é verdade, Marília? O aliado do Corinthians, que é a Neoquímica Arena, com 40 mil pessoas, todos os jogos, 8h30 da noite, num domingo, tá lotado o estádio. Depois que veio as contratações, depois que o Fabinho Soldado reformulou tudo isso, o Corinthians voltou a ser um time quase que imbatível, jogando no seu campo, como é o Flamengo, como é o Grêmio, como é o Palmeiras, como é o Santos, ou como era o Santos. O que você pensa de tudo isso? Leandro Quesada, um monstro sagrado, que, diga-se de passagem, amanhã estará na Placar e na terça-feira estará nos Donos da Bola, e espero que jamais fique de novo naquela árvore ali na rua Radiante. Mas é um curso que eu fiz, a gente precisa abraçar árvores, sabia que faz bem. O Pepinho sabe disso, meu querido Pepinho. Ele tem um cara que abraçava a árvore, né, Pepinho? Contatos com a natureza, né? Que é uma coisa importante pro ambiente. Não, os caras ficam derrubando a árvore aí, a árvore faz bem. Aí você ficou vendo se os caras estavam podando, né? A árvore. Tá certo, Quesada. Esse lema caiu em Itaquera já era, é fundamental, porque se o Corinthians não fizer pontos em casa, ele não consegue chegar a nenhum lugar. Agora, eu só queria dizer uma coisa. É bom olhar para o sistema defensivo, viu, craque Neto? Porque assim, campeonato estadual é o que tem para disputar agora. Tomou gol hoje. Não, tudo bem, mas campeonato estadual você sabe muito bem como é. Ano passado, os 4 times que caíram no Brasileiro foram campeões estaduais. Então me ajuda você. Vamos lá, então. Nos últimos 3 jogos, quantos gols o Corinthians tomou? Tomou um contra o... 3 do São Paulo. 3 do São Paulo. 1 do Palmeiras. 1 do Palmeiras, 4. E hoje não tomou nada. Um da Inter de Limeira, né? Então, a verdade é assim... Não, um do Horizontino. Isso, a verdade, o que eu penso, e aí é uma análise nossa de quem tá aí... Não, foi 1 a 0. Não é uma defesa confiável, mas que está tomando muitos gols. Não é, mas aí fica o... Concordo com aí você. Fica você tá os absolutamente 3 gols certo. do São Paulo. Eu tô projetando o que vem de mais de difícil. Entendi. O nível técnico vai ser muito maior, Neto, e vai ser cobrado. Você já disse isso e eu concordo com você. Até é a tua opinião e eu vou corroborar aqui. Do meio pra frente, tá tudo legal. Agora, tirando o goleiro, aquela linha de 4, precisa melhorar os zagueiros, os laterais. Se o Corinthians quiser chegar num outro nível de enfrentamento contra os melhores do Brasil, é o que eu penso. Marília Ruiz, qual a ideia da defesa, qual a ideia do jogo do Santos? A ideia do Memphis entrou, o Rodrigo Garro entrou, Romero fez gol, foi o craque do jogo 7k.bet.br. Qual a visão sua, Hugo? Uma grande chance de ser convocado para a seleção brasileira, o que seria merecedor do Dorival Júnior ele ser convocado. O que você pensa, Marília Ruiz? Eu acho que nesse momento, acho que foi até a visão do Fabinho Soldado, é uma lacuna no Corinthians. Até o João Pedro entrou muito bem, né? Um garoto da base, essas coisas que surgem. Mas é o ponto fraco desse elenco do Corinthians, que foi totalmente reformulado e foi reforçado no meio do ano passado, é o sistema defensivo. A ausência do Gustavo Henrique é muito grande. Você percebe que com o mesmo campeonato, o Corinthians tomou vários gols em casa, tomou gol do Água Santa. Só que ele não era artilheiro, ele não era titular, né? O Gustavo Henrique. No finalzinho do campeonato até foi. Aí foi. Mas ele não era. Tanto é que muitas vezes ele ficou de terceira opção. Não era. Era o Félix Torres, depois era o Kaká e o André Ramalho entrou e tomou conta da zaga. Então, até com 3 zagueiros e muitas vezes até com 3 zagueiros ele não era nem escalado. Mas ele jogou até de goleiro ano passado. E o Bidon que tá na seleção, que por sinal tem um time aí que ofereceu uma fortuna pro Arsenal. O Arsenal, que é o Edu, né, que acho que saiu do Arsenal, mas que tem uma relação muito forte lá. 93 milhões de reais, o Corinthians falou que não faz negócio. Mas não tem que vender mesmo. Também acho. Marília Ruiz. Com dólar a 6 não é tanta coisa assim, não. Eu acho que é o ponto fraco. Acho que o Corinthians, por exemplo, contra o Palmeiras, o Corinthians, quando estava muito exposto, o primeiro tempo foi assim. Você percebe que o sistema defensivo, com o Hugo jogando pela esquerda também, ele era muito vazado, né? Eu acho que o Corinthians tinha que pensar nisso. Não é imediato. Acho que o Corinthians não pode gastar dinheiro que não tem. Não estou dizendo que tem que abrir cofre, nem gastar dinheiro que não tem. Mas acho que é o ponto fraco. Ele tomou muito gol de bola aérea. Desculpa, Marília, você viu o domínio dele, do Memphis Depay? Como ele é um cara diferente? Diferenciado. É diferenciado. Os palmeirenses, amigos meus que estavam no estádio lá do Allianz Parque, falaram, Neto do céu, ele não erra uma bola. Meus amigos palmeirenses mesmo. Os caras parmeira. Palestra Itália mesmo. Né? Ele falou, Neto, ele não erra uma bola.
Você vê no lance do segundo gol que ele fez? Vocês perceberam ou não? Eu percebi na hora e depois agora vendo um pouco mais daí, ó, do nesse segundo. chutão, Olha lá, só. lá. Ele já tá vendo, o zagueirão vem. Olha o que ele faz, ó. Ele faz o giro de 180, faz o giro ó. e já Porque ele Romero. já faz o giro pra ficar de frente com o Romero, irmão. Dá tempo pro Romero. Aí ele mete a bola e não vai impedido. Ele fica atrás da linha da bola. O cara é um monstro. Esse cara é um veneno, irmão. E contra Parabéns a Taboão da Serra aí. Pode falar, E que contra o Palmeiras é bom você ter destacado. Ele enfia dele. 2 bolas Ô, Quesada, também para de pornografia, cara. Ele passa 2 bolas para o Yuri. O Yuri Pô, daqui a perde pouco o primeiro Léo gol. Dias vai falar da gente. Quesada no apito final fala que o jogador enfiou 2 bolas. Mas que coisa você chata. não tem essa maldade. Acho que as pessoas também não. Não, Então ele colocou uma bola Ele na colocou cara do dois gol, passes. aí depois Ele colocou serviu uma uma assistência, que é muito melhor que não é fácil não, viu, Se você Godoy? falar no Não é placar, fácil, não, isso lá. aí é difícil. Vai matar o Godoy Marília, aqui, ó. dá pra entender que o Corinthians joga com o time titular contra o time do Santos, sendo o Neymar? Você acredita nisso ou não? Eu acho que o Corinthians tem que fazer esse teste, sim. Tem que jogar essa quarta. O Corinthians joga na outra quinta na Venezuela, então acho que o time titular tem que jogar a quarta. Eventualmente, se ele for poupar alguém, poupa no final de semana, para que o time titular possa fazer o jogo da pré-Libertadores. Então acho que joga Tem a quarta. luzinha também, né? Sábado tem luza Não, no mas eu acho que Pacaembu, aí, né? Aí ele poupa poupa. pro jogo contra Ó, até às 11 a gente vai. Tem mais 4 minutos? Mais 4 minutos depois, o que é? É o João, o programa do João, não é? Um beijão pro João aí, daqui a pouco o programa do João, para todos nós aqui. Daqui a pouco tá aqui, ó. O Marília, rapidinho. Você levaria o Neymar, sim ou não, e por que rápido? Não levaria agora. Ainda falta um mês para a convocação, mas não levaria. Pra você, Godoy, por que você levaria? Eu levaria porque ele é o jogador mais importante do futebol brasileiro. O brasileiro futebolista mais importante. Tem que estar lá na seleção, inclusive para ajudar esse pessoal que está chegando lá. Quesada. Uma breve comparação. O Ronaldo não foi chamado antes para aquela reta final lá de 2002 porque ele não tinha condições. Eu acho que o jogador precisa ter esse tipo de embate. Ele tem que jogar sim contra a Colômbia. O Súnica não vai estar mais, viu, Neymar? E tem que jogar contra a Argentina e Buenos Aires, para ver se o cara tá pronto ou não. Eu já penso igual a Marília. Para mim não deveria jogar, para mim deveria jogar todos os jogos do Campeonato Paulista. Para mim deveria estar tranquilo. Eu acho que é um risco ele jogar contra a Argentina, até em termos de contusão. E eu acho que ele deveria estar mais forte para jogar. E ele tem condições, sim, de disputar a Copa do Mundo. E eu acho que é um erro. Isso é uma questão de pensamento e que isso é muito legal. A importância do Romero fazer 39 gols da Neoquímica Arena, sendo o maior artilheiro da Neoquímica, isso é importantíssimo para ele e dando passe, que por sinal ele foi eleito o craque 7k.bet.br. Quantas vezes você viu ele enfiar as bolas? Foram 39. Pois é, belas enfiadas, né? Ele é o cara mais subestimado desse time do Corinthians. Absurdo, porque né? O que esse cara... As pessoas não respeitam Eu ele, ouvi cara. alguém dizer, nossa, mas tá renovando pra pagar tudo isso. Pô, é melhor renovar e pagar tudo isso pra um cara que tem Nos últimos, entregado. sabe quantos gols ele fez no ano passado? 14. Foi E no outro ano também. No outro ano também foi vice-artilheiro do vice-artilheiro. time, é isso. Ele. No outro ano salvou a pele do Mano também. A gente tem aqui a TNT. Vocês acham que o Mauro Betti mudou a peruca? Mas mudou. Encontrei Vocês com ele têm 30 recentemente. Mudou. Eu encontrei com ele Ele mudou a pessoalmente, peruca. Ele mudou também. A pessoa que tem peruca e pinta a peruca Ele faz é uma luzes, coisa impressionante. ele faz. Aí, ó. Um abraço pra vocês todos. Então é isso aí, Fio. A atuação do Memphis no derby anima a torcida do Corinthians, que prevê uma retomada em alto nível que a gente viu ano passado aí, em 2024. O holandês aí que deu assistência para o gol do Yuri Alberto contra o Palmeiras e jogou muito bem também, dando aquele elástico barra caneta no jogador do Palmeiras. O Hugo Souza aí deixou o último jogo aí como grande personagem da partida, contra o Palmeiras no empate por 1-1, em duelo aí pela 7ª rodada do Paulistão. O atacante Memphis Depay também saiu do estádio como outro destaque do Corinthians, inclusive com citação da própria comissão técnica do Coringão aí, do Ramon Dias, do Emiliano Dias, falando da performance do holandês. Ele que teve a primeira participação no gol na temporada aí ao dar assistência ao Yuri Alberto para fazer o gol de empate no derby paulista. E a previsão da comissão técnica é que Memphis cresça ainda mais, principalmente a nível físico, nas próximas semanas, para voltar naquele nível que a gente viu ano passado aí, onde ele chegou a fazer golaços aí contra o Atlético Paranaense, Grêmio, Vitória. E a gente espera que na reta final do Paulistão, realmente ele já possa estar naquele nível afiado que a gente conhece. E a comissão técnica aí, o Ramon Dias, Emiliano Dias, falou exatamente assim. Sabíamos que era questão de tempo, ele vinha de uma boa sequência no ano passado, sabemos que ele pode dar, não há dúvida que ele vai decidir jogos. Tem personalidade e qualidade para isso, afirmou aí o técnico, auxiliar técnico Emiliano Dias. E a comissão técnica não tem pressa para que esse alto nível aí
volte logo, até porque isso só virá naturalmente com a sequência de jogos. E a gente sabe que o Memphis aí é diferenciado, um jogador de muita qualidade, com a bola no pé e pode decidir jogos. E a comissão técnica falou que ele foi bem e virão mais jogos assim, com boas atuações. O Memphis aí que ficou durante os 90 minutos, no finalzinho do jogo ele ficou um pouco pregado, mas aguentou os 90 minutos aí muito bem. O Memphis e o elenco do Corinthians, que terminou o trabalho programado de pré-temporada apenas nos dias anteriores ao derby contra o Palmeiras, o holandês ainda busca um maior ritmo de jogo e ainda não engatou uma sequência de jogos. Porém, nas últimas 3 exibições, o holandês permaneceu todo o tempo em campo. Foram 100 minutos aí diante do São Paulo e Noroeste, além de 98 minutos contra o Palmeiras. Então é isso, filho. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.